Vamos passar as perguntas. Isso aqui. A primeira pergunta é para o Paulo. É possível ser ético e não ser religioso? Sinceramente, acredito que esses conceitos, essas propostas, elas se interligam, sabe? Então, eu acredito que elas se misturam. Porque no exercício da ética se revela um homem bom. A doutrina espírita não fala no homem santo, fala no homem de bem. Olha o conceito. Então, fala, nossa, que pessoa generosa, que pessoa bondosa, que pessoa humana, que pessoa justa. É uma pessoa religiosa. Sabe? Então, eu vejo que é impossível não ocorrer essa interligação. Na prática, como o senhor faz o adolescente realmente dar o retorno no dia a dia no seu trabalho com eles, após conhecerem essa sua proposta? Acho que todos que lidam com adolescentes sabemos do grande desafio. O adolescente, ele precisa de exemplos. Ele acredita exatamente como nós vimos aqui nessa letra da música, né? Ele quer ver o que você faz. E o que você faz, se não está em contradição, se mantém a coerência. E é a partir daí que ele se liga, né? Ele vai de encontro ao seu real conteúdo. Acreditar sempre no ser humano, somos espíritos imortais, não existe obra acabada. Então, por causa disso, é que a gente enxerga janelas em todos nós. A gente se supera com isso. E o educador, ele tem que ser um sedutor. Se ele não for um sedutor, o aprendiz, né, todos somos aprendizes, mas nessa relação com o adolescente que está numa posição de receptor, é evidente que ele tem que ser seduzido, mostrado a ele as vantagens, né? Olha o custo-benefício, olha o valor da perseverança, olha, continue, sabe? Então, é muito importante essas noções, aí ele vai adiante, sabe? É possível. Rapidamente eu vou contar uma passagem recente de uma criança que foi expulsa de 2 colégios. Ou esse menino é um problema para a humanidade inteira, ou os 2 colégios não servem para nada. Não servem para nada. Então, nós trouxemos, através da Escola de Paz, esse menino para conversar, e na conversa que nós tivemos com ele, eu falei, no primeiro momento eu tive vontade de esganar esse moleque. Eu tive vontade de esganá-lo, né? Mas consegui, né, lembrar do Platão aqui, falou, Paulo, você não está amadurecido, né? Olha, controle aí os cavalos, hein? Vai, cocheiro, então vai. E aí, nós conversamos de outro modo, aí fomos contundentes, o menino então abaixou a guarda, e nós o encaminhamos para uma pessoa extraordinária. E ele foi para essa pessoa, e lá pelo 4º mês, 5 sessões por mês, ele e a mãe, o pai distante de tudo, a criança começou a dar sinais positivos de crença. E ao final, nós sentimos que agora ele já matriculado em outro colégio, as esperanças se renovaram dentro da escola, mas principalmente dentro do lar.
E foi descoberto, então, que o problema dele era o distanciamento da mãe, que ao longo do dia ficava trabalhando. E o menino sozinho derivado, numa derivação total integral. Então, o exemplo, a maximização da afetividade faz com que a gente recobre os sentidos, o significado da vida. É isso, talvez, que esteja faltando, esse diálogo com os educadores, né? Que todos nós estamos nessa posição também, co-educadores, co-aprendizes. Essa pergunta é dirigida a Nilza e o Paulo. Diante das abordagens e conceitos apresentados, ética e religião são concepções semelhantes, pois parece definir como servir-se uma doutrina ou ao princípio. Você quer responder, Paulo? Como nós já falamos da primeira resposta, elas se interligam, né? O Herculano Pires faz uma colocação que eu acho muito apropriada, né? Às vezes surge a ideia da opinião, né? Todo mundo dá opinião, não é mesmo? E quando emite a sua opinião, envolve seu histórico, né? As suas idiosincrasias, vem todo o seu histórico de vida, né? Material, espiritual, tudo isso para poder fazer isso aí. É mais ou menos como a ideia de filosofia, que eu até anotei aqui, que a maioria aqui procede, nossas origens maiores estão na Itália, né? E o próprio italiano, jocosamente, ele afirma que a filosofia é uma ciência tal, sem a qual o mundo continua a ser tal e qual. Entende? Então, essas coisas, mais ou menos, eu acho que, de certo modo, lembra essa ideia também da filosofia num conceito jocoso do italiano, né? Mas a substância que a gente tira disso é que elas se interligam, né? Estão umbilicalmente ligadas e uma, como que dependendo da outra, uma jogando nutrientes para a outra, né? É assim. Esta é para a Nilza. A doutrina espírita nos traz a postura filosófica de que seus adeptos sejam teístas ou deístas. O que são os espíritas? Deístas ou teístas? Essa classificação é apenas uma questão de forma? Esse microfone não é nem teísta, nem deísta. É uma questão conceitual, não é? É uma questão conceitual. Eu não tenho preocupação de me definir teísta ou deísta. Como eu disse, eu sou uma mistura das duas coisas. Eu pego dos conceitos aquilo que está de acordo com a filosofia e a ética espírita, sem preocupação de colocar nisso. E eu vou aproveitar que eu estou com o microfone. Veio uma pergunta aqui inquirindo se o espírita pode ser agnóstico. Tá? Na minha reflexão, na minha análise, o agnóstico pode acreditar em alguns princípios fundamentais da doutrina espírita. Por exemplo, o fenômeno mediúnico, por exemplo, a reencarnação, mas a filosofia espírita, na sua integridade, não. Ele é agnóstico. Porque, para nós, os espíritas, o princípio do começo, o alfa, cadê o Tacílio? O alfa, né, o Tacílio? É Deus, não é? Se nós não estamos, pela fé raciocinada, acreditando em Deus, não é?
nós não podemos seremos agnósticos, mas não seremos espíritas. Então, o fato de aceitar princípios da doutrina espírita não coloca o indivíduo como sendo espírita. Porque, senão, qualquer religião que adota o fenômeno mediúnico pode ser intitulada de espiritismo, e isso não é verdade. Qualquer religião que aceita o fenômeno reencarnatório poderia ser intitulado de espírita, e isso não é verdade. Eu espero ter respondido, né? Em todo caso, a gente vai ter outro debate. Agora, eu acho que nós não vamos dar conta de responder tudo isso, não, nesse tempo. E dá licença. O Edgar, nosso companheiro, coloca que quando o Papa esteve aqui no Brasil, a Datafolha publicou uma investigação que foi feita no Brasil, mostrando que no Brasil 1% da população é materialista ou ateu? Ateu, né? Existe diferença entre moral e ética? Os ensinamentos de Jesus correspondem a uma ética ou a uma moral? Um dos dois, quem quiser. Eu anotei aqui que quando a palavra ethos, ela é escrita com um E maiúsculo, né? Que em grego é o epsilon, né? O epsilon significa costumes, o conjunto de valores e de hábitos consagrados pela tradição cultural de um povo. E ethos seria, então, o conjunto dos meios ordenados ao fim, bem, autorrealização, e que se traduz por moral. Mas eu sou levado a entender que, se por um lado a gente pode tratar moral no plural, aspectos culturais, as variações culturais, nós temos que separar, então, moral da ética, né? Que são princípios fundamentais, né? Então, fala assim, ele tem ética, então ele tem uma opção fundamental para a vida dele. Esse é o sentido, é o significado que ele imprime à sua vida, né? Então, eu vejo essa distinção, tá? Em quais aspectos específicos podemos identificar na doutrina espírita as armadilhas conceituais? Quer responder, Nilson? Eu penso que a doutrina espírita não tem armadilhas conceituais. Nós, como mal entendedores da doutrina espírita, criamos armadilhas conceituais. Por exemplo, o conceito de karma, que não é um conceito da doutrina espírita, que foi pinçado do hinduísmo, não é? E jogado dentro da doutrina espírita para justificar a nossa vida de amargura, de sofrimento, de pesares, quando, na realidade, na ótica espírita, nós não reencarnamos para sofrer, nós reencarnamos para aprender, fazer transformações morais e evoluirmos. Então, eu penso que alguns de nós, inclusive eu posso me colocar, muitas vezes criamos armadilhas conceituais que realmente não existem na doutrina espírita, porque nós pensamos coisas de fora e enxertamos dentro da doutrina. Eu não sei se eu respondi para a pessoa que fez a pergunta. Doutrina espírita existiria sem religião? Sem o Evangelho de Jesus? O que você acha? Quer responder? Não tem para quem. Um de vocês dois. Quando os espíritos responderam a Kardec em O Livro dos Espíritos que o nosso guia e modelo era Jesus,
eles fundamentaram a base ético-moral da doutrina espírita. Tá? Então, a doutrina espírita é cristã. É cristã na sua essência, não o que fizeram com o cristianismo. O que fizeram, não. O que nós fizemos com o cristianismo ao longo desses 2000 anos. Essa é para o Paulo. Jesus deixou um legado de moral e não de religião específica. Não seria mais cuidadoso, acho, e coerente dizer eu creio e não eu sei? Afinal, não seria falta de humildade especificar a doutrina espírita como perfeita? A doutrina espírita, ela é progressiva, não é? Então, eu acredito que cada um de nós já tem um grau de certeza em torno das questões, não é? É isso que nos seduz para ir adiante. É isso que faz com que a gente rompa barreiras. Então, o Wilson Garcia, no livro sobre reforma íntima, eu me lembro que ele faz até uma observação daquela questão da razão, enfrenta todas as questões em todas as épocas da humanidade, né, sem cair numa contradição. Ele resume isso dizendo que eu creio que sei, eu creio que sei. Eu não vejo isso falta de humildade. Eu diria que, já que a doutrina não é para ingênuos, nem para estimular a ingenuidade, simplesmente ela faz a radiografia do mundo material e mundo espiritual, então nós temos que levar adiante essa proposta, né, de buscar incessantemente a verdade e eu sei. Então isso chama para a pessoa um maior volume de responsabilidade perante as coisas. É isso que eu acho que é importante, né? Só abrindo aqui uma janelinha a respeito disso, da crença de Deus, que eu acho, Deus existe, eu sei que Deus existe, é aquele sentimento, aquela ligação, aquela energia, aquela força, né, aquela certeza, convicção que se movimenta dentro desta individualidade, ou de todas as outras individualidades aqui presentes, né, como espíritas. E aí eu me lembro de um caso, um psiquiatra, estava no Chico, e o Chico, eu me lembro que do outro lado, ele chamou para aplicar o passe o Bertim Ferrante, da cidade de Franca, há muitos anos isso, e o Chico, quando começou a aplicar o passe, esse psiquiatra, ele estava com os olhos abertos, e o Chico olhou para ele para o Chico, ele falou, eu preciso confidenciar uma coisa para você, Chico. Eu não creio em Deus. E o Chico, Deus não repara para isso não, meu filho. Pode existir um espírita que não acredita em Deus ou que seja agnóstico? Fanatismo religioso é consequência do evangelho sem ciência ou da ausência de princípios morais do Cristo? Quem quer responder? Olha, a questão da leitura do evangelho como sendo ritualística, não é? É uma questão muito séria, porque nós vemos que muitos colegas, muitos irmãos nossos de humanidade não cortam o cabelo, não comem determinados tipos de alimento, porque está escrito lá, ou no Velho Testamento, ou alguma informação. Então, é uma leitura ritualística do Evangelho. Eu até comprei o vídeo do Otacílio sobre Apocalipse,
porque eu, quando quis vir ver o seminário dele, infelizmente, não tive oportunidade de vir aqui a Araraquara ver, eu resolvi ler o Apocalipse. E o Apocalipse é um livro que, se você não extrair a essência do ensinamento e for pelas figuras, então a primeira coisa que eu li, apareceu um anjo com o cabelo branco, o rosto branco, e da espada dele, da boca saiu uma espada de 2 gumes, e João caiu de joelho nos pés dele. Eu falei para o Otacílio, se eu ver um negócio desse, eu saio correndo, não olho nem para trás. Eu não quero nem ver um negócio desse, né? Então, veja, o Evangelho, gente, ele foi escrito por pessoas diferentes. Marcos não conviveu com Jesus, ele escreveu o que ele ouviu Pedro falar de Jesus. Lucas também não conheceu Jesus, ele visitou Maria, visitou Paulo, que também não viveu com Jesus enquanto ele estava encarnado, e eles foram compondo os evangelhos. Então, Kardec, na análise que ele faz dos evangelhos, na introdução do Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que tem as passagens que foram utilizadas pelas religiões para constituir os dogmas, mas que, na realidade, o que importa são os ensinamentos morais. Então, respondendo a essa pergunta, o que nos importa da leitura do Evangelho são as informações morais, né? Por exemplo, nós, da USE de Ribeirão, agora o nosso ciclo de palestras se chama As Parábolas de Jesus à luz das leis morais do Livro dos Espíritos. Então, o que importa nos evangelhos é nós tirarmos a essência moral dos ensinamentos. Nós não temos mais tempo, agradecemos aos palestrantes, agradecemos os esclarecimentos e convidamos vocês todos agora para um cafezinho.